Olá, pessoal! Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje nós estamos no nosso estudo número 15 do livro Nosso Lar. Já aproveita e já dá uma olhadinha aí no restante da playlist do estudo e também das nossas outras playlists, tem muito conteúdo para vocês. Siga também nas redes de vídeo curta, @Sentindo Espiritismo, e sem mais enrolação, vamos continuar a nossa história. André Luiz está lá em Nosso Lar, participando dos trabalhos das câmaras, e ele vai até o bosque procurando pelos samaritanos que já deveriam chegar. Ele começa a caminhar das câmaras em direção ao portão e ali ele começa a se lembrar da sua família, porque ninguém se recusava a lhe responder nenhuma pergunta, mas quando ele perguntava da Zélia, que era sua esposa, e os seus filhinhos, ninguém queria responder, falar nada com ele, e ele sentia muita falta deles. E até a própria mãe de André Luiz tinha dito para ele ter paciência, que a hora dele saber dos familiares chegaria. E aí eu faço um parênteses aqui para vocês, pensando que André Luiz já estava aí há vários anos no umbral, e mesmo agora reequilibrado, ele ainda precisava de um período de preparação para que ele pudesse ter a permissão de visitar os familiares. E muita gente aí quer que logo venha, receba cartas, receba sonhos. A gente não sabe em que situação os nossos familiares estão, se eles têm condições de vir, porque imaginem, se eles vierem aqui e verem todo mundo chorando, sofrendo, a coisa às vezes virou do avesso porque perderam a renda do pai de família, e aí ele vai ver os filhos em dificuldade, a esposa tendo que trabalhar, 2 empregos, aquela confusão. Imaginem isso para quem não está bem. Então esse nosso familiar, nosso amigo, precisa estar em equilíbrio para vir aqui nos visitar. Sem esquecer de todo o véu que existe vibratório entre nós, que também precisa ser vencido, e tem toda uma técnica para isso acontecer. Claro que esporadicamente acontece aí sem nenhum tipo de trabalho, mas houve aí um desequilíbrio de ambas as partes. Para que a coisa seja feita de forma correta, para que ninguém se prejudique e principalmente para que essas pessoas se ajudem e se equilibrem, a gente precisa de uma preparação dos dois lados. E André Luiz, andando por ali no bosque, vê 2 seres estranhos com vários fios saindo do corpo deles e um cordão maior saindo ali da região do pescoço. E assustadíssimo, achando que eram 2 fantasmas, ele volta correndo atrás da Narcisa e conta a história para ela. Ela meio que contendo o riso, fala: mas por que você está assustado? São simplesmente 2 irmãos encarnados que estão aqui, e esses fios são para diferenciá-los de nós. Com certeza são espíritos de uma vibração mais alta, porque conseguiram chegar até nosso lar para fazer qualquer tipo de trabalho que seja que eles estivessem fazendo, mas com certeza não era nada para eles se preocupar. E aqui um parêntese, gente, esse fio aí é aquele cordão de prata que se diz tanto aí nas seitas espiritualistas. E por que então tinha vários fios? A gente fala cordão de prata, mas na verdade o nosso corpo é unido célula a célula ao perispírito, ao corpo astral. E então esses fios são um fiozinho saindo de cada célula. Como eles são minúsculos, né, microscópicos, saindo ali da célula, eles vão se juntar e visualmente dão a impressão de um cordão único, mas na verdade são vários filamentozinhos. Quem já viu aí cordão de fibra ótica, dá um Google, qualquer coisa para procurar, e vocês vão ter noção. São vários fiozinhos juntos, parecem ser um cordão único. E como esses espíritos estavam encarnados, embora estivessem no plano ali de André Luiz, provavelmente um desdobramento durante o sono, ou até consciente, quem sabe, estavam fazendo algum tipo de trabalho ali, mas carregam essa ligação com o corpo físico. Narcisa, inclusive, acompanha André Luiz para vê-los e ainda pega eles ali no final. E eles estavam com uma cor azulada, e ela fala pra gente que isso era sinal de uma grande vibração positiva. E também ali continuam a ver
logo logo a caravana dos samaritanos que chegam no meio de latidos de cães. E aí o André Luiz, mas o que é isso? São os cães que vêm guiando aquela caravana. E Narcisa vai falar para nós da importância dos animais, que tanto os cachorros eram utilizados ali para auxiliar na proteção. E aí a gente fica imaginando aqui, quando você tem alguém perdido numa floresta escura, você não leva os cães lá, os policiais levam os cães treinados para encontrar essa pessoa pelo faro e, é claro, auxiliar muitas vezes a encontrar substâncias nos aeroportos, né? A gente sabe disso. Então esses cães são treinados ali para a proteção, como aqui já são também nas matilhas aí dos policiais. E a gente tem também os muares, ou seja, as mulas, os burros que vêm puxando várias carruagens aí, ou melhor, aquelas carroças que vinham carregando e auxiliando aqueles espíritos que estavam ali no umbral e tinham sido resgatados e não tinham condições de andar porque estavam enfraquecidos, doentes muitas vezes. E André pergunta, mas o aeróbus não poderia ser utilizado? Narcisa nos fala que por conta da densidade diferente não poderiam. E ela fala que talvez pudessem construir submarinos, mas por conta da caridade, para não humilhar aqueles espíritos que estavam sendo socorridos, se preferia utilizar essas carroças, esses veículos aí puxados pelos burrinhos. Lembrando que ela fala pra gente em submarinos, quer dizer, por conta do ar ser muito denso, ele se assemelhava até a uma água, a um meio líquido, de tão pesado que era essa parte aí do umbral onde eles tinham ido resgatar. E ela também fala pra gente das aves que vinham ali sobrevoando, que ela chama de ibis, e conta que elas se alimentavam de energias, de formas mentais criadas no umbral e que elas vinham, portanto, para a proteção também da caravana. E aí a gente lembra que lá no Egito Antigo existia um deus chamado Tote, que participava do julgamento dos mortos e ele tinha a cabeça de ibis. Será que é só coincidência, gente? Eu não sei. Mas os egípcios acreditavam que quando eles desencarnavam, o coração deles era pesado numa balança e na outro lado do prato era colocado uma pena. Se o coração pesasse mais do que a pena, eles não iriam para bons lugares. Mas se o coração pesasse menos que a pena, sim, eles passariam. E Tote era ali o escriba, aquele que fazia o julgamento, escrevendo, esse passou, esse não passou, portanto, guardando as almas ali no submundo, que para eles tinham todo um nome diferente, uma mitologia, um simbolismo diferenciado, mas é interessante a gente pensar que eles utilizaram o animal ibis para fazer isso e agora citado em Nosso Lar como proteção das caravanas. Muito interessante, né? E o nosso André Luiz continua ali para receber os nossos irmãos. E agora ele vai se encontrar com uma senhorinha que pede ali que ele auxilie, que desça dessa carroça. E André pergunta como é que ela estava e ela começa a falar que os familiares dela deviam ter esquecido de pagar as missas com que ela deixou para que eles fizessem. Ela deixou todo o dinheiro, toda a parte financeira. O que a gente entende é que ela era uma senhora de escravos. E ela fala que foi boa a vida toda, muito religiosa, participava das questões da igreja, mas que era obrigação delas, quando os escravos começavam a brigar uns com os outros, que ela tivesse fortes disciplinas e que os feitores eram muito light aí nesse comportamento. Então ela era um pouco mais agressiva e firme com eles. E assim que a Lei Áurea foi promulgada pela princesa Isabel, ela fica horrorizada, porque afinal de contas, esses escravos que nem alma tinham, que eram coisas do Satã, essa é a palavra que ela utiliza, que iam agora dominá-los, e desesperada ela acaba desencarnando e vai parar no purgatório, onde ela é perseguida por esses mesmos escravos, esses espíritos horrendos, porque afinal de contas a família não tinha feito as orações para ela. Ela acreditava firmemente no que a igreja na época falava, que os escravos não tinham alma e que, portanto, não se precisava ter nenhum tipo de cuidado com eles.
Eu fico aqui pensando, mesmo que eles não tivessem alma, ainda eram seres, não é? Será que eles estando aqui na Terra não eram seres divinos, mesmo que eu não fosse iguais aos humanos? E claro, né, gente? A gente sabe que é apenas uma questão de mudança de melanina na pele. Não tem nenhuma diferença entre a pessoa mais branquinha e a mais negra ou a oriental, enfim. São questões de mudanças sutis ali de uma substância na pele que não modificam em nada o espírito. Mas na época a igreja pregava isso, e a igreja também pregava que seria salvo desde que se contribuísse para a igreja, se pagasse o dízimo que era devido, as missas que precisavam ser realizadas quando falecia, e ela tinha essa crença firme de que não foi salva porque afinal de contas não tinham feito essas missas para ela, e ela sim tinha sido uma pessoa boa, maravilhosa, e enfim, ela não conseguia ver que ela tinha tratado mal outras pessoas, sido cruel com esses negros escravos que trabalhavam para ela. E André Luiz, meio que esquecido do que a dona Laura tinha falado para ele, começou aí a dar corda. A Narcisa então interrompe e fala: peraí, André, nós estamos aqui auxiliando as pessoas. Se a gente ficar dando corda para maluco, não seremos muito melhores do que eles. Só que ela fala isso com um carinho tão grande que ele fica envergonhado. E aí passa então a auxiliar e deixa um pouquinho essa história para trás. Mas é bom que a gente medite que não adianta a gente praticar qualquer religião apenas da boca para fora, apenas fazendo doação, mas sim que a gente trabalhe essa reforma interna dentro de nós, seja dentro do espiritismo, do catolicismo, ou mesmo se você não se afiliou a nenhum tipo de igreja, mas trabalhe aí o bem dentro de si, que é o mais importante. E enquanto guardavam ali os apetrechos, o André Luiz se encontra com um velho amigo do passado. André encontra o velho Silveira, que estava ali trabalhando, e ele fala: oi André, tudo bem? E o André logo toma aquele susto, porque afinal de contas é alguém que ele prejudicara no passado. E o Silveira ainda pergunta para ele: como é que vai o velho? Em forma de brincadeira, é claro, né, gente? André conta para nós que na época, lá na encarnação, ele e o pai tinham feito com que essa família do Silveira fosse à ruína. Na época ele ficou muito doente e tinha algumas promissórias para serem pagas ao pai de André Luiz. Na época, a esposa dele foi toda chorosa pedir que ele desse um prazo maior, e o pai de André Luiz disse que não, mesmo com a mãe dele solicitando, né, que ele auxiliasse, que esperasse um pouco. Na verdade, ele disse: as promissórias são válidas e serão cobradas, e essa família vai à ruína. André conta pra gente que ele se lembra inclusive do próprio piano da senhora Silveira sendo retirado para vender e ser levado até os credores. Essa família se recolheu ao interior e nunca mais ele ouviu falar do que tinha acontecido com eles. E percebendo ali o Silveira que André estava meio envergonhado, ele o deixa de lado e dá simplesmente um abraço, continua o seu trabalho. André, com aquela angústia, vai atrás da Narcisa procurar algum tipo de orientação. E ela diz que nele não se assustasse, pois muitas vezes ela já encontrara, após o desencarne, espíritos que ela tinha prejudicado, e que isso nada mais era do que uma chance para que eles pudessem se reconciliar, e se ele havia aproveitado. E ele, meio assim sem graça, fala que, né, filho, não, né? E ela fala uma frase muito legal para a gente guardar, olha só: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Ou seja, se a sua intenção é boa, vá, corra atrás. Mesmo que neste momento você não consiga auxiliar, com certeza vai ter uma sementinha plantada ali. E ele volta atrás do Silveira e pede desculpas, diz que estavam cegos, que quando a vaidade é associada à riqueza fica muito complicado de se vencer na terra. E Silveira fala que tudo bem, que ele não tinha nenhum tipo de rancor e que na verdade
Todas as pessoas que nos prejudicam de alguma maneira são nossos instrutores. Naquele momento, o pai de André Luiz auxiliara toda a família a valorizar ainda mais o esforço pelo trabalho e que ele era grato, na verdade, por ter tido essa oportunidade. E quem sabe um dia eles dois juntos não visitariam o velho, né? O pai de André Luiz. Se você gostou, curte, comenta aqui, compartilha com quem você sabe que gosta do conteúdo espírita e na próxima vez nós vamos continuar aqui o nosso livro Nosso Lar. Seja bem-vindo ao nosso canal. Beijo!